A única razão de ser de uma instituição financeira é servir pessoas, seja pessoas físicas ou seja pessoas jurídicas. É emprestando dinheiro, é concedendo crédito, que os bancos existem e sobrevivem. Mas nessa pandemia o que nós vimos foi que os bancos, ao invés de atender, sobretudo ao pequeno e médio empresário, além de elevarem as taxas de juros, foram extremamente restritivos na concessão de capital financeiro. E não é à toa que uma infinidade de empresas está quebrando. E outra enormidade delas vão falir, mesmo após a flexibilização que vai ocorrer pós-pandemia. É uma situação trágica, uma vez que o governo também não conseguiu atender as empresas da forma conveniente. O dinheiro ficou retido no BNDES ou no Ministério da Fazenda, ou mesmo nos recursos de mais de 1 trilhão disponíveis nas reservas internacionais, que jamais chegaram na mão daqueles que empregam as pessoas. Eu fiquei lendo notícias nessa área e me lembrei também de um ponto importante nas Escrituras, que é o nosso serviço a Deus. Na verdade, a maioria das pessoas não consegue entender nada sobre servir a Deus. Deus desejou e escolheu ser servido nas pessoas. Deus escolheu ser servido no outro. Mas as pessoas fazem uma infinidade de coisas imaginando que estão servindo a Deus. Estão fazendo a obra de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A obra de Deus não é você ir para o templo, não é você ir para o culto, não é você participar de campanha de louvor. A obra de Deus não é você ir para a reunião de oração, nem você fazer jejum, nem você se envolver com programas de avivamento. Isso não tem nada a ver com a obra de Deus. A obra de Deus é que você use o seu tempo e as suas habilidades e os seus recursos para acolher e ajudar pessoas. Isso é a verdadeira obra de Deus. Como é que eu posso justificar isso? É simples. Eu vou usar uma das mais conhecidas parábolas das Escrituras, a parábola do bom samaritano. Conta o texto no Evangelho de Lucas que tanto o sacerdote quanto o levita estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Ambos eram funcionários do templo. Ambos haviam trabalhado naquele dia e cumprido os seus turnos. Tinham feito as suas obrigações, tinham feito oblações, tinham feito atividades ligadas ao sacrifício, à adoração, ao recolhimento das ofertas, à limpeza e à administração daquele espaço. Pois bem, no caminho, diz o texto, que eles se encontraram com um homem que estava agonizando depois de ter sido assaltado, estava esfolado, desgraçado da vida. E tanto o levita quanto o sacerdote, olhando aquele homem, passaram ao largo. Talvez eles tenham imaginado, eu já servi a Deus hoje, eu já fiz as minhas obrigações, eu não tenho mais que desviar o meu caminho para nada. Pois bem, na sequência havia um samaritano. O samaritano, nos dias de Jesus, é como se fosse um transexual nos nossos dias. O preconceito era o mesmo, a execração pública era de igual monta, a dificuldade que essas pessoas tinham de conviver em sociedade era uma coisa sem precedentes. Eles eram evitados, eles eram abominados. Mas foi esse samaritano que parou, acolheu aquele homem, colocou em seu cavalo, levou para a hotelaria, pagou as despesas do tratamento até que ele ficasse bom e depois ele o deixou. Quem você acha que serviu a Deus? O homem que estava no templo ou aquele que fez do templo a sua própria consciência e que fez de todo o encontro humano uma oportunidade de serviço a Deus e que transformou o chão sagrado de cada dia no caminho de todo aquele que quer encontrar de fato o Evangelho, conforme Jesus ensinou.
Não, servir a Deus não tem nada a ver com o que provavelmente você acha que é serviço a Deus, que você está contabilizando uma quilometragem de atividades para quando chegar na eternidade receber a sua recompensa. A recompensa daquele que serve a Deus no próximo é a recompensa de estar fazendo a vontade do Pai. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.